Fala, incomparáveis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mestre Resolve. Hoje trouxe uma dúvida bem legal lá do nosso amigo Eduardo Manente, aluno da comunidade do Power BI Experience, aluno do curso completo. E a dúvida é o seguinte: como é que a gente faz para diluir parcelas do cartão de crédito? Por exemplo, quando a gente faz uma compra parcelada, tá, em 10 vezes, como é que a gente faz para diluir e a gente ter, nos 10 meses seguintes, aquele valor da parcela para fazer um fluxo de caixa correto, para fazer um contas a receber ou um contas a pagar da forma correta. Então, não se esquece, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreve no canal, hein? Bora para a dúvida! E esse case veio lá do nosso fórum da comunidade do Power BI Experience. Olha só, o Eduardo falou o seguinte, ele recebe essa planilha aqui, essa tabela aqui, tá? Com o valor da compra, parcela, quantidade de parcelas e a data da primeira parcela. Só que ele precisa explodir isso aqui, expandir isso aqui para 10 linhas, para 10 meses, porque são 10 parcelas. Para ele poder fazer realmente um fluxo de caixa, para ele poder ter lá no 10º mês, depois de 10 meses, o valor também da parcela disponível na tabela. Ou seja, é ter isso aqui, olha só. Quando eu tenho 10 parcelas, eu vou ter 10 linhas. Se eu tenho 2 parcelas, no caso aqui, laranja, 2 linhas. E agora, como é que faz isso? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando o Power Query, que é a melhor solução, se você tiver acesso ao Power Query, a fonte de dados, para poder fazer lá na fonte de dados essa ETL, essa transformação. Mas vou também mostrar com linguagem DAX, porque em alguns casos você pode pegar um projeto que você não tem acesso mais ao Power Query, não consegue modificar mais nada no Power Query. Pode ser, existe essa possibilidade, E aí eu vou te mostrar como é que você cria essa tabela expandida com DAX também. Mas quem resolveu, galera? Quem resolveu para ele foi o Everton. O Everton tá craque aqui na nossa comunidade. O cara tá solucionando vários e vários cases. Parabéns aí, o Everton. Então ele solucionou, foi um bate-volta aqui de 3 interações, mais ou menos. E ele mandou aqui depois o PBX para o Eduardo. Esse é o case, essa é a ideia original. Mas, olha o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui um caso muito semelhante, tá? Que é do nosso amigo Rodrigo R1, que também é craque ali na nossa comunidade. Bem semelhante, tá? É um caso de check-ins de hotel, é de reservas, tá? Eu tenho aqui, a data do check-in e a data do check-out. A data do check-in e a do check-out. E agora, olha só, por exemplo aqui, no hóspede E, tá? Ele ficou o mês 7 e o mês 8 inteiro, certo? Se eu fizer uma análise aqui por mês, todo esse valor aqui de 6 mil vai ser atribuído ou para esse carinha aqui, ou para esse mês, ou para esse aqui, depende de qual que eu utilizar no relacionamento, certo? Eu não consigo saber que no mês 8 teve parcela. Como é que eu faço isso, Como é que eu faço para que no mês 8, nos dias do mês 8, também entre o valor lá da diária do mês 8? É isso que eu tenho que fazer, É bem semelhante, Bem semelhante a diluir a parcela do cartão, como também aqui no caso, explodir, essas datas aqui, entre essa e aquela, no número de linhas que eu tiver que explodir, tá? Vamos fazer isso pelo Power Query? Vamos lá. Então eu vou vir aqui, transformar dados, tá? Transformar dados. Deixa eu puxar para cá. Tá aqui. E eu vou fazer o seguinte, para não modificar minha tabela original, porque depois eu vou querer usar com DAX, Eu vou fazer uma cópia dela, tá? Vou duplicar ela. Dupliquei. Vou chamar isso aqui de F diárias. Primeira coisa que tem que fazer, uma diferença de dias aqui. No caso lá do Eduardo, ele já tinha isso, Ele já tinha a quantidade de parcelas, Que seria a diferença de meses. Então eu vou fazer isso aqui primeiro. Seleciono o checkout, seleciono o check-in, vou lá em adicionar coluna, data, subtrair dias. Subtração. Então vou botar aqui, quantidade de dias. Pronto. 9 dias no primeiro, 18, 48, 61, 62. Na verdade eu tenho que somar um aqui, na verdade, Vou somar um aqui, na fórmula mesmo. Porque são 10... Opa, não é aqui. É por fora do parênteses. Errinhos normais. Cadê? É por fora do parênteses aqui. Eu vou somar um, tá? Para eu ter aqui, então, 10 dias. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero multiplicar 10... Eu quero ter 10 linhas para essa tabela, para essa linha aqui. Quero ter 19 linhas para o hóspede B, 49 linhas para o hóspede C, que é a quantidade de dias que ele ficou. Ou seja, eu vou aumentar o número de linhas
E aí você pode pensar, pô, mas isso é ruim, né? Vou aumentar o número de linhas da tabela, vai ficar mais pesado. Mas isso é uma correção necessária. É uma correção realmente de modelo, de modelagem, né? De estrutura da tabela. Tá? Não adianta você tentar fazer, até dá para fazer mágica com linguagem DAX via medida, né? Para você ter ela assim, mas não é o indicado, tá? E esse é um ponto importante, ó. Nem sempre você vai ter que focar sempre em medidas, criar medidas com a linguagem DAX, tá? Nesse caso, ó, é um caso que você tem que ajustar a estrutura da tabela. Então não adianta você querer criar uma medida, até daria certo, você pode fazer uma medida bem complexa aqui, né? Para não mexer na estrutura da tabela e atribuir o valor lá para os meses subsequentes, né? Mas não é o adequado. O adequado é você ajustar a estrutura da tabela. E esses detalhes, né? De, pô, quando é que eu crio uma medida? Quando é que eu crio uma coluna? Quando é que eu crio uma tabela? Nesse caso aqui a gente vai criar uma tabela extra, né? Utilizando o DAX e Power Query, no caso, para criar a tabela. Todos esses detalhes, galera, vocês aprendem com os conceitos, né? Entendendo realmente o porquê das coisas. Por que a medida aqui não é o mais adequado, né? Não é uma transformação. A medida não é usada para transformar dados. A medida é usada para fazer cálculos. E aqui é uma transformação, concorda? E tudo isso a gente explica em detalhes, né? Na nossa imersão em Power BI e DAX avançado. Beleza? Será dias 27 e 28 de agosto, hein? 27 e 28 de agosto está acabando lá nosso primeiro lote já. Beleza. Voltando aqui, ó. Eu tenho agora então que expandir essa tabela aqui em 10 linhas para a primeira linha, 19 e assim por diante. O que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma coluna personalizada, tá? E eu vou criar uma lista, vou botar assim, ó, como lista, que vai entre 1, 2 pontinhos, tá? Pontinho, pontinho, até a quantidade de dias. Esse abre chaves, fecha chaves, é como você define, né, uma lista, tá? Então eu quero uma lista que começa em 1 e termina na quantidade de dias. Olha lá, ó. Se eu clicar aqui do lado, ó, ele criou uma lista de 1 a 10, aqui ele criou uma lista de 1 a 19, de 1 a 49 e assim por diante, tá? 1 a 20, tinha que ser 49 aqui. Bom, acho que ele limitou em 20 aqui, mas tem 49. Acreditem em mim, tá limitando em 20. O que eu vou fazer agora? Vou lá expandir essa lista, ó, expandir para novas linhas. Pronto, olha lá que legal. Tem agora 203 linhas, tá? Tem 203 linhas e na quantidade de linhas que eu especifiquei, né, na lista. Próximo passo é o seguinte. Próximo passo é eu pegar este valor e dividir pela quantidade de dias para eu ter a minha diária, certo? Então selecionei os dois. Vou vir aqui, ó, em padrão, dividir. Eu vou chamar isso, ó, de diária, valor diário. Beleza. Então eu tenho isso. Agora eu tenho que colocar, ó, as datas, né? Começando no check-in e somando o número de dias que eu tenho na lista. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou lá em coluna personalizada. Vou chamar de data. Aí eu vou usar a função, cadê? Date.addDays. addDays. Date.addDays. Passando o check-in como primeiro argumento. E o número de... aliás, o valor da lista, né? Como segundo argumento. Vou ter que diminuir um aqui provavelmente. Lista menos 1. Porque a primeira linha, que tem um lá, tem que ser 0, na verdade. Ó. Tem que manter o valor, né? O valor original do check-in, que é dia 1º de janeiro. Tá? Então foi do dia 1º de janeiro, ó, até o dia 10 para o nosso amigo A, nosso hóspede A. Agora eu posso fazer o seguinte, check-in, check-out, valor, quantidade de dias e também a lista. Posso deletar tudo isso. Ó. Serviu apenas para eu poder criar, né, a minha diária e a minha data. Ficou simples, ó. 3 coluninhas, dia a dia, o valor da diária. Se eu somar essa coluna inteira aqui, ó, de valor diária, tem que me dar, né, o valor original lá das reservas do valor, né? Vamos testar isso aí? Vamos testar. Vamos lá. Não custa, né? Fechei lá. Vamos criar essa tabelinha esta pra gente. E daqui a pouco a gente vai fazer com DAX, hein? Aí com DAX vai ficar legal pra caramba, porque envolve mais lógicas, lógica um pouquinho mais complexa, né? Nesse caso. Porque vou explicar também por que a gente prefere Power Query nesse caso. Vamos lá, ó. Aqui em diárias, vou somar o valor da diária. E vou somar do lado, ó, o valor. Ó, tá lá, ó, bateu certinho, né?
18 mil. Ficou só um arredondamento ali, né? Na última casa, mas tudo bem. E se eu quebrar por hóspede, vai dar certo também. Não vou poupar esse trabalho. Beleza. Agora, vamos a partir da tabela de reservas, que era original, tá? Eu quero criar agora uma semelhante, tá? A essa aqui, ó. Só que utilizando o DAX. Agora é massa, hein? Eu gosto de DAX, né? Por mais que agora, ó, não é o mais indicado, tá? Sempre quando você puder usar o Power Query para realizar transformações de dados, use o Power Query. Quanto antes, melhor. Ah, não, eu tenho acesso ao SQL. Pô, melhor ainda. Vai lá no SQL, faz lá, faz uma view, faz algo do tipo lá, né? Para depois você trazer para o Power BI já prontinho. Só que tem casos, como eu falei, pode ser que eu não tenha acesso ao nosso amigo Power Query nem ao SQL. Então vamos fazer essa brincadeira? Vamos lá. O que eu tenho que fazer, galera? Eu vou fazer por partes, tá? Vou vir aqui ó, em nova tabela. E vou chamar de F de áreas DAX. F de áreas DAX. Igual. Vamos lá. Aquecer aqui agora. Vamos usar a função cross-join. Tá? Vamos usar a função cross-join. Então vou criar aqui uma variável, ó, v tabela expandida. Vou chamar assim, tabela expandida. Eu vou fazer aos poucos para você entender. O que eu vou usar na cross-join? Eu vou passar duas tabelas. O que a cross-join faz? Faz um produto cartesiano entre duas tabelas. Ou seja, todas as combinações possíveis entre duas tabelas. E aí eu vou passar aqui ó, no cross-join as datas da tabela de calendário. Tá? Então vou usar aqui ó, os valores, values de calendário data. Tá? Esse novo IntelliSense do DAX está me quebrando. E vou passar daí a tabela inteira de reservas. Tá? Vou passar a tabela inteira de reservas. Só para você entender o que vai ser feito. Ó. Beleza? Vou agora então fechar isso aqui. E vou dar um return na própria tabela expandida. Olha só. O que ele fez? Tá? Ele pegou todas as datas do meu calendário. Todas. Tá? E fez a combinação com todas as possibilidades da tabela reservas. Ou seja, se você notar aqui, ó, eu tenho na tabela calendário 365 linhas. Na tabela de reservas eu tenho 5. Ou seja, ele fez 365 vezes 5. 365 vezes 5. 1.825. Vamos ver se é verdade. Olha lá, ó. Minha matemática tá boa. 1.825. Todas as combinações possíveis. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Eu tenho que limitar, né? Eu não posso ter aqui, por exemplo, ó, entre o check-in do dia 1 e o check-out do dia 10, eu não devo ter linhas do dia 11 em diante. Ou seja, aplicar um filtro. Tem que aplicar um filtro nessa tabela aqui, né? Isso, aplicar um filtro nessa tabela aqui. Então vamos fazer aqui, ó, na sequência, ó, var v tabela filtrada. Tabela filtrada. Igual a filter da tabela expandida. E eu tenho que fazer o filtro para que a data esteja entre check-in e check-out. Então a data ó, tem que ser maior ou igual ao check-in e a data tem que ser menor ou igual ao check-out. Olha só como tá chato isso aqui, velho. Agora sim. Vamos lá. Vou dar agora um return ó, nessa tabela aqui filtrada. Vou diminuir o número de linhas. Vai para 203. 203 linhas. Será que essa já é a minha quantidade oficial de linhas? Acho que é, tá? Vamos pegar com base, ó. Essa de cima aqui, ó, que foi a de Power Query, ó. Ó lá, 203. Então, acertamos o número de linhas. Só que eu tenho colunas a mais agora. Tenho colunas a mais e tem uma coluna que eu não criei ainda, que é de diária, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um Select Columns nessa tabela aqui. Então, olha só. Vou vir aqui agora, ó. V, tabela final. Tá? Igual Select Columns. Então, vou selecionar as colunas da minha tabela filtrada. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que criar agora as colunas, tá? Da minha tabela filtrada. Então, eu vou criar aqui, ó. Antes disso, né? O que o Select Columns faz, tá? Ele vai, ó. Tá escrito ali. Até mais fácil do que eu explicar, ó. Retorna uma tabela com colunas selecionadas dessa primeira tabela, né? E eu posso renomear as colunas. Então, olha só, eu vou pegar
Dentro dessa tabela aqui, eu quero selecionar quais colunas. Eu vou criar uma chamada data, que vai ser utilizando a coluna data da tabela de calendário. Legal. Eu vou pegar daí uma outra coluna que eu vou chamar de hóspede. Vou manter o hóspede, tá? Que é o hóspede. E eu vou criar daí a de valor. Ou valor de área, né? Como eu chamei lá na outra. E o valor de área é o quê? É o valor da reserva. Porém, tem que fazer a divisão, né? Então, eu vou fazer um divide aqui, ó. Um divide do valor pelo quê? Pela diferença de datas. Diferença de datas entre o check-in e o check-out. Em dias. E eu tenho que somar 1, tá? Tenho que somar 1 aqui, porque eu tenho que considerar do dia 1º ao dia 10, a diferença é 9. Porém, são 10 dias. Por isso que eu somo 1. Agora fecha esse cara e vamos ver aqui a tabela final, então. E olha que legal usar variáveis, né? Você vai testando aos poucos, ó. Vai criando sua lógica. E tá lá, ó. Vou diminuir aqui o texto, tá? Só pra gente poder olhar. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. 105,26. Né? Vamos ver se tá certo igual lá. 100, 100, 100, 100. 105,26. Então, tá aí, ó. F de áreas com DAX e F de áreas com Power Query. Agora um detalhe importante é o seguinte. E se eu quisesse relacionar agora, né? Claro, a minha F reservas agora, querendo ou não, eu não usaria mais, né? Eu vou poder até fazer o seguinte, ó. Vou excluir isso aqui. E essa aqui é a vantagem de usar pelo Power Query, hein? Pelo Power Query, ó. Eu poderia ocultar essa tabela reservas, né? Desmarcar ela lá. Se eu faço por DAX, ela tem que ficar simplesmente, ó, oculta. Só consigo ocultar ela. Ocultar do modelo. Mas ela tem que existir, né? Porque eu criei a partir dela a minha F de áreas DAX. Então eu poderia agora, ó, simplesmente fazer o seguinte. Data com data. Feito. E aqui data com data. Ó, olha o detalhe. Uma dependência circular foi detectada. Isso é muito comum, tá? Muito comum de acontecer. O que acontece? Quando eu usei aqui, ó, a data para fazer esse cross-join, tá? Eu usei a função values. E a função values não permite eu depois fazer um relacionamento com a própria coluna da outra tabela. Eu tenho que usar distinct. Detalhezinho de DAX, um detalhe bem profundo, né? Que não tem nem por que explicar o porquê. Mas enfim, tem que usar o distinct. Aí agora eu consigo usar data com data. Ó, agora ele relacionou. Beleza? Aí eu vou ter, ó, exatamente os mesmos valores, né? Então se eu vier aqui, ó, valor de área desse carinha aqui, valor de área desse carinha de cá. Por mês, por exemplo, ó, vamos ver por mês, tá certo? Tem que dar exatamente igual, ó, tá lá. Exatamente igual, se você olhar em tabela, ó, os mesmos números, tá? Um é Power Query, outro é DAX. Aqui, como eu falei, né, arredondamento na última casa lá, então se você botar com duas casas, ó, vai dar certinho. Duas casas também. Vamos ver. Pronto, ó, 18 pau. 18 mil. Fechou? Então, ó, vamos olhar aqui novamente. Olha só esses detalhes aqui, né? De cross-join, de filter, select columns, né? Para a gente poder, então, fazer aqui a nossa tabela calculada com linguagem DAX. Como eu falei, eu poderia tentar fazer isso via medida, sem fazer a tabela expandida? Putz, poderia, mas eu confesso que eu nem parei para tentar. Combinado, galera? Ó, então, se você curtiu, não se esquece que temos vagas limitadas para nossa imersão, para você aprender ainda mais sobre Power Query e linguagem DAX. Beleza, galera? Não se esquece também de compartilhar e curtir aqui no nosso vídeo, dar o like, porque não dói nada, hein? Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!